Hola, Dios les bendiga a todos, paz de Jesús. Estamos en el culto del domingo, todos los domingos a las 16 horas comenzamos un culto maravilloso donde Dios habla a tu vida. Dios cambia las circunstancias de tu vida porque lo buscas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es nuestro centro de predicación. Todos los domingos estamos aquí en Brashi Pina 224 predicando la palabra a todas las naciones a través de Facebook, a través de WhatsApp y a través de YouTube. Amén. Entonces, si usted quiere saber nuestro canal de YouTube es Marcelo Parrelia. Entonces, usted copia mi nombre, Parrelia, R, y usted puede suscribirse, inscribirse en el canal para poder tener más contacto con nuestro ministerio. ¿no? Estamos recibiendo personas de todas partes que nos están escribiendo, nos están llamando. Gracias a Dios el ministerio está llegando al África, está llegando a muchos lugares. Amén. Entonces, Dios está moviendo su mano, Dios está haciendo la obra y Dios quiere tocar vidas, Dios quiere transformar vidas, Dios quiere llenar corazones. Muchas personas están quedándose atrás, no quieren ir a la iglesia, no se quieren congregar, no quieren trabajar en el reino de Dios porque están perdiendo la esperanza, están perdiendo la fe, están perdiendo un tiempo valioso y precioso. Dios le bendiga, Pastor Ricardo, ¿cómo está? Un tiempo precioso están perdiendo de su vida espiritual. Déjeme decirle una cosa, un día nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo va a salir de nuestro cuerpo y nos vamos a ir a la presencia de Dios. Vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Diga conmigo, glorificado, un cuerpo glorificado. Diga conmigo, glorificado. Y ese cuerpo va a poder traspasar las paredes. Vamos a poder volar. Vamos a ir a diferentes planetas. Vamos a conocer las estrellas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado. Entonces, ese cuerpo glorificado, estamos en ese proceso. Ese cuerpo va a recibir de Dios, ¿sabe? Va a recibir de Dios. Ese tiempo de Dios. Nosotros, cuando estemos en el cuerpo glorificado de Dios, déjame decirte una cosa, va a recibir galardones. Lo que hiciste en esta tierra, lo va a recibir usted en la eternidad. El pago de Dios. Dios te va a dar una mansión. Ahora, si no existe nada, ¿qué te va a dar? Una prefabricada. ¿Estás entendiendo? Tenemos que trabajar en el reino de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Jesús hacía milagros porque estaba lleno y trabajaba con el Espíritu Santo. Él oraba, él se apartaba, él dejaba las cosas del mundo, él dejaba de estar un poco de tiempo con su familia y él se iba al monte o se iba a un lugar solo a orar. Y a veces cuando estaban sus discípulos, también les enseñaba a orar. Y llegó un momento que los discípulos le dijeron, Raboni, que significa maestro, enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Son pasos. Primero, identificar a quién estoy orando, al Padre. Cuando estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Y cuando estoy en Cristo, estoy con el Padre. Estoy
siendo hijo. Si tengo padre, soy hijo. Usted es padre, usted tiene un hijo o una hija. ¿Está entendiendo? Nosotros fuimos llamados para ser hijos, para dejar de ser pecadores y pasar a ser justos, santos y perfectos. Un pueblo de Dios. Un pueblo de Dios para llevar este mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de transformación, un mensaje de tiene poder. Es un poder transformador. Jesús transformó panes y peces. Jesús transformó el agua en vino. Jesús transformó vidas y corazones. Levantó a los muertos, levantó a aquellos que estaban en un momento de angustia, depresión, los levantó Jesús. Hoy muchas personas se quieren suicidar, muchas personas no quieren tener contacto con Dios, muchas personas no saben, están en un lugar, están que le dicen iglesia y es un club de amigos, un club de la buena vecindad. Porque lo que menos se habla es de Jesucristo, lo que menos se habla es de arrepentimiento, no se enseña a hacer del infierno, no se enseña más, no se enseña, las personas no están preparadas para lo que se viene, las personas no se preparan para lo que se viene. ¿Qué se viene, pastor? Se viene el arrebatamiento. El otro día envié un video, un estudio bíblico acerca del arrebatamiento y me dijeron, tu teología está equivocada. Déjame decirte una cosa, lo confronté para hacer un estudio bíblico mano a mano. ¿Sabe qué me dijo? No tengo tiempo. Entonces no me confronte, porque yo lo voy a llevar a las Escrituras y si usted está equivocado, usted se va a arrepentir. Aleluya. Y espero que tenga la humildad de arrepentirse, a aceptar la palabra de Dios en su vida, en su corazón, porque Dios te quiere transformar. Amén. Entonces voy a invitar aquí al pastor Ricardo Teixeira que venga a orar por este momento, un momento donde vamos a estar fluyendo, hoy vamos a tener Santa Cena, hoy vamos a participar, el Señor va a estar obrando, va a estar transformando vidas y corazones. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a orar, Ricardo. Aleluya, gloria. Conectate con Dios ahora. Toca a Dios. Meu Deus, querido Pai, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar falando contigo, Senhor. Se não fosse o Senhor que nos enviou Jesus Cristo para nos salvar, pegar seu sangue por nós, Senhor, nos abençoar com a possibilidade de termos um caminho a Ti, Senhor, ser Ele a porta que nos dá a chance de falar contigo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa este culto, abençoa aqueles que estão assistindo a este culto, Senhor, que eles possam ser abençoados, tocados pelo Espírito Santo em suas vidas. Pai, ajuda-nos, Senhor, sempre também estarmos contigo, sempre estar pensando contigo, meditando sobre a Tua palavra em nossas vidas, que nós possamos tocar tudo que nós tocarmos, seja abençoado, não por nós, que não somos nada, mas por causa do Teu Filho Jesus Cristo, de Ti, Senhor, nós possamos ter bênção em nossas vidas, saúde, alegria em viver contigo. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria, antes de dar a palavra principal do pastor, dar a palavra introdutória aqui, quem é que vai dar a palavra introdutória, pastor? Eu? Então tá bom. Meus irmãos, aqui no Brasil, nós estamos perto, entrando na semana de Carnaval. Preste atenção. De Carnaval. Para muitos é uma festa de alegria, uma festa de demonstração de beleza e tal. Mas
Eu venho aqui, eu leio aqui, vejo essa festa, como diz aqui, em Isaías, capítulo 5, versículo 20, e diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e o bem mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Meus irmãos, por incrível que pareça, nós estamos num mundo cheio disso. Quem troque os valores, que troquem as coisas boas e dizem que as coisas mais é que são legais. Que trocam os bons valores de acreditar em Deus e falar que Deus que nada. Isso não está com nada. Isso está por fora. Meus amigos, vocês não imaginam quanto isso é prejudicial para a sua vida. Então, eu quero falar para vocês, não as pessoas em si, mas vocês não imaginam que tipo de espírito e espiritualidade fica ali no meio daquele povo do carnaval. É bebida, promiscuidade, vilipêndio, maus conselhos, más atitudes, prostituição, tudo que é de errado aparece ali. Pessoas que vilipendiam a nossa fé, elas falam da nossa fé que é ridícula. Que coisa ridícula. Alguns já pegaram a cruz feita de madeira e introduziram em si. Né? Que coisa horrível, que exemplo. Né? Já pegaram pessoas representando Jesus Cristo. E sabemos todos nós que quando Jesus deu a sua vida lá na cruz, ele nos salvou através do seu sangue. E ele venceu Satanás ali. Mas na avenida do carnaval, lá na avenida, sabe o que eles fizeram? Eu vou lhe dizer o que eles fizeram. Eles botaram um Jesus fraco, um Jesus sem força, um Jesus sem palavra, e botaram um cara representando Satanás, arrastando Jesus pelo chão. Ai daqueles que fazem do mal bem. Meus amigos, vocês não imaginam. Todo mundo acha que está longe a volta de Jesus. Os sinais estão aí. Rumores de guerra, terremotos, tudo que a gente possa imaginar está vindo aí, devagarinho. E as pessoas estão cegas. Cegas. Cegos guiando cegos. E não adianta. Depois, na hora que o buraco aparecer e todo mundo começar a cair dentro dele, não adianta pedir socorro, porque já vai ser tarde, irmão. Meu amigo, minha amiga, olhe, observe a confusão que está no mundo. Olha a confusão que está no mundo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos
e prudentes em seus próprios conceitos. Meus amigos, nem o cara mais inteligente do mundo hoje chega aos pés, à unha do nosso Deus. Não chegam aos pés. Tinha um psiquiatra aqui no Brasil, um brasileiro. Ele escreveu livros para tudo quanto é lugar, em tudo quanto é língua. Aí ele foi tentar pesquisar a palavra de Deus e olhar as obras de Jesus. Ele era ateu. O psiquiatra chamado Augusto Cury. Ele começou a pesquisar a palavra e viu que ele não era nada, que a inteligência dele era infinitamente menor do que a de Jesus. Olha que Jesus se fez homem para falar nos nossos vocabulários, que são infinitamente pequenos para as coisas que Deus tem. Você está pensando, quando se fala que lá as ruas são de ouro, não é que ela seja de ouro, é que o mais próximo que o cara achou a palavrinha, caramba, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dar o nome? Será? É ouro. A gente falou ouro. Né? Falou ouro. Não tinha o que falar, que era tão maravilhoso, tão sensacional, que ele falou uma coisa que o nosso vocabulário não tem. Augusto Cury foi a mesma coisa, ele é super inteligente, ele vende livros para o mundo inteiro. Se você quiser se tratar com ele, você tem que agendar com ele no mínimo 2 anos para frente. 2 anos para frente. Quiser marcar uma palestra com ele, é 2 anos para frente. E um cara desse viu que ele não é nada na frente de Jesus. Por aí. Dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Bebida forte é o mínimo. Tem várias outras drogas que eu não posso falar aqui na internet. Não posso falar. Mas que todos nós conhecemos. Pessoas que destroem as suas vidas. Destrói as suas vidas. Se fosse só dele, não. Destrói também a da família. Arrebenta com a família. Com o irmão, com o pai, com o filho, com todo mundo. Então eu falo para ti, meu irmãozinho, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Preste atenção nessa palavra que eu estou lhe dando hoje. Agora vem o carnaval. Deixe o carnaval para lá, se volte para as coisas de Jesus. Sabe aquela coisa? O vizinho está falando tal e tal e tal. Está cantando tal e tal música. Deixa ele para lá. Porque o que importa é você com Jesus. Você com Jesus. Se ele está fazendo errado, se ele está fazendo certo, não é problema seu. Preste atenção. Às vezes você vai levar um presente para uma pessoa. Aí você levou aquele presente para a pessoa. Você embrulhou com carinho, botou os melhores ornamentos, tentou lá entregar o presente para a pessoa. Aí a pessoa, não quero seu presente, não. Pode levar o seu presente para lá, que eu não estou nem aí, não quero seu presente. Assim é a palavra de Deus, quando você leva a palavra de Deus para as pessoas, e quando elas não aceitam,
é o presente de melhor ornamento. É o presente. Você fez a sua parte, você tentou dar o presente. Você tentou levar a palavra. Mas se ela não aceitou, você tira a culpa de si. E fala, bem, eu tentei. Eu levei. Ele não aceitou o presente. O importante é que você não vai ser cobrado por Deus por não ter levado lá. Levou. Mas ele não quis. Fazer o quê? O que é que você vai fazer se ele não aceita? Não é? Meus irmãos, essa semana, aqui no Brasil, vai ser a semana de carnaval. Ore pelo Brasil. Orem pelo Brasil. Aqueles que estão em outros países, aqueles que estão em outros lugares, orem pelo Brasil. Nessa época, é a época que o Brasil precisa muito de oração. Nós, cristãos, oramos. Nos dedicamos, nos afastamos dessa balbúrdia, dessa confusão, dessa festa de Satanás. Porque não há quem me convença. Essa festa, não, é uma alegria para o povo. O povo está ali se divertindo. Meus amigos, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Ali é pura escárnio de Deus. É escárnio de Deus o tempo todo. Então, por último, aqui ainda vai, os quais, por suborno, né, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Quando a gente aceita Jesus Cristo em nossa vida, nós nos tornamos justos. Não pelos nosso merecimento, mas nos tornamos justos porque Jesus nos justificou e nos tornamos justos por Ele. E merecemos justiça. O povo, às vezes, sofre. O povo, às vezes, tem em seu corpo, em suas vidas, eles têm um sofrimento dentro de si. Por quê? Porque simplesmente eles acabam sofrendo injustiças de algum governante que está versando mal a sua função, né? Um juiz que está fazendo coisa errada, vendendo as sentenças. Isso existe, irmão. Existe. Então, quero que vocês prestem atenção. Que estão aqui no Brasil e que estão fora do Brasil. Orem pelo Brasil. Principalmente esta semana. Esta semana e metade da outra. Porque é a época em que vai ter o carnaval. Vai ter tudo que vocês imaginarem de errado. Vão vilipendiar a nossa fé. Vão falar coisas absurdas de Jesus. Né? Vão falar coisas que jamais poderá ocorrer. Vão botar, como colocaram no passado, vão colocar Jesus como um Deus fraco, que pode ser arrastado por Satanás. Mas eu lhe digo,
Glória a Deus por isso. Jesus venceu Satanás no dia em que ele foi crucificado e morreu na cruz. Ele se entregou na cruz, presta atenção. Ele não foi morto, ele morreu na cruz, é diferente. Morrer na cruz é diferente de ser morto na cruz. Ele se entregou. Ele quis se entregar. Por nós. Então, vamos falar de Jesus, pregar a palavra e vamos orar por este país nesse período. Dá quantos dias você achar melhor para ti, mas dá 1 dia, 2 dias de jejum para que nossa oração seja, esse jejum seja uma demonstração de fé a Deus, que acreditamos nesse Deus maravilhoso que nos trouxe Jesus Cristo para nos salvar. Muito obrigado pela oportunidade e por tudo que vocês têm feito por nós na oração. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Qué linda palavra, né? Deus está chamando a seu povo, amém? Para poder santificar-se ainda mais, amém? Deus quer que você esté preparado para o arrebatamento. ¿Qué es el arrebatamiento? Un día nós vamos de esta tierra, estamos en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Y la iglesia hoy, los pregadores, no están pregando de eso. La iglesia está preparada para cosas materiales, el día a día, el corre, mas nós somos un ministerio cristocéntrico, pregamos a tiempo y fuera de tiempo, pregamos a Jesucristo, que Él cura, que Él sana, que Él resucita muertos. Él está aquí conosco ahora para transformar vidas. Nós estamos aquí en Brasília, en Río de Janeiro, para pregar la palabra al mundo. Estamos saliendo al mundo a través de Facebook, a través del canal de YouTube, y estamos llegando a Cuba. Mucha gente de Cuba está con nosotros. Saludamos a la hermana Elsemir Chamarelli, está preparada, hermana. Ten tiempo ahí para preparar la Santa Ceia. Vamos a tomar una Santa Ceia virtual. Você en su casa, você está preparando su Santa Ceia y va a tomar conosco, amén. Yo voy a estar ministrando la Santa Ceia y você en su casa va a ser ministrado. Você que está, Sergio de Carasco, de Rusia. Gloria a Dios. Bendito Dios. El Señor está en todo lugar. Y en mire, Jesús caminaba y el evangelio se pregaba de boca a boca. A través de los milagros de Jesús, esa era la propaganda. Hoy el Señor aceleró los tiempos, así, porque está acortándose los días de su venida. Y la gente no está ligada, la gente no está acordando. Hoy, si no, estamos llegando a todo el mundo. Todo el mundo está escuchando, en África está escuchando la palabra. En Kenia se está pregando la palabra. Los comunistas están escuchando la palabra. El otro día un pastor, estuvimos en Quinta-feira, estuvimos en una reunión pastoral, apareció un pastor de China, un misionario. Estaba en los Estados Unidos, pero él estaba contando testimonio a los pastores. Cómo es en célula, crecen en célula. Cuando hay 12, se van a otro lugar más pequeño y comienza otra vez todo de nuevo. Y ahí va creciendo de célula. Yo enseño aquí al pueblo, faz célula. Você quiere ser pastor, misionario, faz célula en tu casa. ¿En dónde? Ay, pastor, tengo que alquilar, tengo que hacer eso, aquello. Comienza en tu casa. La pregación 2000 años atrás se pregaba en la casa y en el campo. Y la gente venía del campo. Jesús tuvo que multiplicar para 5.000 personas, sin contar crianças, sin contar hombres. No, los hombres se contaban, las mujeres no. Y las crianças también no. 5.000.
Entonces estamos hablando de más un milagro de 20.000 personas que Jesús multiplicó pez y pan. Aleluya. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Hoy sí voy a convidar a mi hermano Roberto, que está aquí conozco, amén, para traer una palabra, un saludo o lo que está en su corazón. Amén. Puede vir. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Jesús. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Aleluya. Boa tarde, aos irmãos com a paz do Senhor. Mateus, capítulo 10, versículo 5. Mateus, capítulo 10, versículo 5. Instruções para os 12. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. É necessário, no dia de hoje, que a igreja se prepare, que a igreja se coloque como instrumento, como uma igreja mensageira nas mãos do Senhor e que atenda a necessidade, a pressa do reino de Deus na vida de cada um dos irmãos. Aqueles que estão dentro da casa, esses, de uma forma ou de outra, já tem a palavra da verdade, aquilo que deve seguir, mas os de fora já desistiram, já estão perdidos. Muitos nem ouviram da palavra do Senhor, não têm a mínima noção, já ouviram de Jesus, mas não sabem as boas novas do reino de Deus. E Jesus quer levar a palavra àqueles que não conhecem e buscar aquelas ovelhas que estão perdidas, que estão desgarradas. E é necessário que a igreja se prepare, porque em breve o arrebatamento vai vir, mas Aleluia. Deus chama, tem um chamado na vida de cada um. O avivamento está próximo. Antes do arrebatamento vai vir o avivamento. É necessário que cada um se prepare, porque cada um tem a sua responsabilidade na vida daqueles que estão lá fora e de pregar a palavra, a verdade. Muitas igrejas que não divulgam a verdade, não pregam a verdade, estão interessadas em parte financeira, em luxo e outras coisas mais do mundo. Mas é necessário que, nesse dia, nessa hora, você se prepare para que seja um instrumento, um mensageiro, um atalaia que leve o tesouro do Senhor, que é a palavra dele, a verdade, para a vida de muitos, para que muito não se perca. Porque se você não fizer isso, em breve, quando você estiver lá no céu, junto a ele, na frente dele, você vai querer ser cobrado por isso. Desde já agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. El fuego se está multiplicando, el fuego está tocando las vidas, está tocando los corazones. ¿Amén? El Señor está obrando, el Señor está tocando. Él se mueve cuando hay fe. Usted que está aquí, usted que está del otro lado, está con fe. Entonces prepárese, porque su milagro está para acontecer. Aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene cosas. Me lembro que el pastor Ricardo venía y a orar a la casa para un trabajo. Y orábamos, y orábamos, y orábamos. Y estaba nervioso. Y fica tranquilo, confía en Dios. Ahí está trabajando, está en paz, está próspero, amén. Compró un departamento, aleluya. El Señor es poder. Pero primero, lo que tiene que estar en tu corazón es la palabra de Dios. Lo demás viene por añadidura, dice el Señor. El Señor da crecimiento cuando você está en sus manos. Así, él estaba buscando
con esa fuerza, con esa fe. Estaba buscando Salomón la sabiduría. Pero la sabiduría dice que estaba en los salmos, dice que la sabiduría y la inteligencia estaban con Dios, creando toda esta humanidad que nos conocemos. Entonces, no hace falta ser inteligente, hay que tener sabiduría. No puedes ser sabio sin inteligencia. ¿Cuántas personas que son sabios que están en la historia y no reconocieron la grandeza de Jesús, la grandeza de Dios? Entonces tienen que estar los dos, tienen que ser sabio y tienen que ser inteligente. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted quiere ser sabio, tenga temor a Dios. No faça cosas raras, no faça lo que está en su voluntad. Usted camina recto, porque Dios te va a abençoar. Ay, pero pastor, estoy sufriendo mucho. Ay, pastor, ay, apóstol, necesito la bendición. Fica quieto, que camina Dios. Cuando você fica quieto, escuta. Você vio a un explorador cuando quiere saber qué es lo que está aconteciendo en el bosque. Él fica quieto. Escuta el son del ave, ¿no? Ave. Escucha el son del río. Escucha el son del viento. Hasta el cielo lo guía el explorador. Y no es que estamos explorando el reino de Dios, el reino de Dios que está dentro de ti, para que corran los ríos de agua viva, aleluya, de tu interior. Y eso viene a través de la consagración y la oración. Amén. Le voy a dar en este momento a la diácona Ana Paula que puede venir a dar una palabra, un saludo, lo que está en su corazón. Amén. Aleluya, vamos a recibir un fuerte aplauso. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde, noite, né? Início de noite, daqui a pouco. E agradecer pela oportunidade, né, de estar trazendo essa palavra para os irmãos, estar aqui com a minha amiga, né? Todos na presença de Deus, que isso é o mais importante, né, irmãos? Queria deixar aqui em Marcos 10, versículo 13, assim: Jesus e as crianças e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Na verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os em seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém? Então, eu queria deixar para os irmãos essa palavra e dizer que nós temos que, independente do tempo que nós temos de evangelho, de igreja, porque muitos hoje são apenas frequentadores de igreja, muitos veem na igreja como um círculo de amizade, e independente de como você está na presença de Deus, o mais importante é essa palavra, que você veja o reino de Deus e se aproxime do Senhor como uma verdadeira criança, sempre dependente dele. Não autoconfiante, não autodependente, dependendo de si mesmo, ou do seu conhecimento, ou quanto de teologia você tenha, né? Isso é o mais importante. O que me faz me sentir como uma criança? É eu saber que eu não sou nada. É eu saber que eu sou indefesa diante desse mundo. São os aspectos de uma criança que eu devo trazer para a minha vida espiritual. Vou contar aqui um breve testemunho que ocorreu hoje. Eu estava me arrumando, né, para vir para cá para reunião com os irmãos.
E eu tenho 2 filhos pequenos que estão aqui comigo hoje. E eles começaram a discutir e a brigar por causa de videogame e de aplicativos. E um quis se vingar do outro. E aí eu corrigi os 2, né? Disse que não poderia fazer isso. Isso são coisas que não agradam a Deus. E aí o mais novo começou a chorar. E a gente veio, né? São coisas de criança, enfim. Quando nós entramos dentro do Uber, do carro, o mais novo simplesmente pegou a mãozinha dele e botou assim, no joelho do mais velho. Assim, uma coisa tão singela, mas você vê que ele não guardou mágoa. Ele não trouxe, a partir dali para frente, para a caminhada dele, nenhum tipo de rancor, de ressentimento, de lembrança negativa. Como uma criança que se desprende de tudo, ele simplesmente colocou a mãozinha dele ali, como se o irmão mais velho dele fosse dar segurança para ele, naquele caminho que a gente estava percorrendo. Então, assim, eu vi ali, eu falei, Senhor, muitas das vezes a gente peca, né? Porque todos nós somos pecadores, irmãos. E, independente se o seu pecado é pequenininho, se você falou uma palavra torta, um palavrão, ou se você brigou, discutiu com alguém, xingou alguém, atacou alguém, independente do tamanho do pecado, todos somos pecadores. Mas o que nos faz diferente é ser como uma criança e a cada dia se arrepender. Porque não adianta a gente orar, jejuar, buscar, se não houver arrependimento a cada dia. Isso é que nos faz ser diferente. No outro dia eu estava ouvindo uma irmã falando que, assim, está acontecendo tantas coisas no mundo, né? O mundo está, parece que se despertando, está tendo tanto protesto no mundo, né? E as igrejas estão acompanhando isso. E muitos falam assim, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, mas o que ela estava dizendo era o seguinte, que o jejum, se não houver arrependimento sincero, de coração, uma entrega a Deus da sua vida, da sua intimidade, não há reconhecimento, não há transformação, entendeu? Então, o que nos faz ser uma nova criatura a cada dia é essa transformação que a gente tem que ter todo dia na presença de Deus. Amém, irmãos? E eu gostaria de agradecer a minha oportunidade e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite. Amém? Amém. Muito abençoado. Amém? Deus está operando. Deus está tocando vidas, corazones, está transformando. Lo que siempre le estoy falando desde que comenzó el culto. Amén. Y la hermana que testimonió ahora no estaba. Mas cuando comenzó el culto, comencé falando eso, que la hermana está falando. Entonces, el Espíritu Santo es el que está guiando esta reunión. El Espíritu Santo es el que está enderezando los corazones. Amén. Este vídeo va a estar editado mañana y colocado en el canal Marcelo Parrella para aquellos que quieran compartir a otras personas. Amén. Entonces aproveche y suscríbase, inscríbase en el canal. Amén. Esto es muy importante para que YouTube entienda que es de bendición y él lo comparte a más personas. Amén. También, si usted es de Bom Suceso, Olaria, Cordovil, puede vir aquí conosco. Amén. Estamos en Brasipina, 224, y al Rua Graúna, 224 en Brasipina, todos los domingos 16 horas. Amén. Entonces, fique tranquilo porque tu milagro está asegurado. Lo que tienes que tener es la fe correcta. Hay gente que tiene mucha fe, pero en sí mismo. Hay personas que tienen fe, pero en otros débiles. Yo te estoy hablando en el creador de todas las cosas. Hay gente que tiene muchos débiles. Por ejemplo, los egipcios decían a José, uy, você es muy pobre, por eso es esclavo. Porque você tiene un solo débil. Y nosotros tenemos miles de débiles. Ahora, cuando Dios hizo su milagre, él fue gobernador de Egipto. Y los que tenían muchos deuses trabajaban para él. Entonces,
Melhor é ter o Deus certo e não ter muito Deus para guardar, para poner en la vitrina, en el aparador, en la mesa de luz. ¿Para qué todo eso? El Deus que você toca não pode ser Deus, porque você está tocando a Deus. Solo toco con la fe a Deus. ¿Y sabe qué? Él me abençoa. Aleluya. Quiero dar oportunidad en este momento a la hermana futura misionaria del Ministerio Unicristo, la hermana Roberta. Amén. Puede venir a dar una palabra. Aleluya. Y va preparándose la futura misionaria también, Elizabeth. Amén. Que va a tener una palabra también. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui. Tá? Já estava para vir aqui há vários dias, né? Mas sempre acontecendo uma coisinha em outra. Eu com muito receio. E eu sempre oro muito a Deus e peço a direção, né? E às vezes fico aguardando a resposta. Às vezes Deus não responde do jeito que eu acho que vai responder. E aí Ele envia sinais, né? Como até o nosso pastor estava falando, né? Nosso apóstolo. Deus envia sinais, então é preciso com que a gente fique, né, em silêncio, muitas das vezes para que a gente possa estar vendo, entendendo os sinais que Deus está nos enviando, porque às vezes Deus dá sinais na audição, né, a gente ouve alguma coisa, Deus falando conosco, às vezes envia alguém para estar falando uma mínima palavra que ali Deus está falando com você. Às vezes é algo que até mesmo no celular, hoje mesmo eu abri, veio uma mensagem, eu falei, meu Deus, será essa palavra que eu devo falar hoje? Porque ali, assim, quando veio aquela mensagem, aquele salmo, eu falei assim, não é possível, eu perguntando a Deus, né, Senhor, se for de eu ir hoje mesmo, o que eu deveria levar para a igreja, né? Que não seja a minha voz, mas que seja a tua, né, que seja falada a tua voz, que as pessoas ouçam a tua voz no coração, não a minha, porque quem sou eu? Né? Eu costumo falar para Deus, até o que a irmã estava falando, eu não sou nada como todos nós não somos. Né? Aqueles que se acham grandes demais, com certeza o tombo é muito grande. Então, assim, nós entendemos que nós somos bem pequenos, e que seja feita a vontade do Senhor e que a voz dele prevaleça e não a nossa, né? Então, hoje eu abri a mensagem e lá estava o Salmo 71, que é o Salmo qual, né, eu vou falar agora, e depois ao meditar, ao olhar, eu falei, Senhor, esse Salmo que eu vou levar para a tua igreja, né, para que eles possam estar ouvindo a tua voz falando com eles. Encontrou, diga amém. Amém. Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e o proteja. Nos tempos de hoje, nós devemos, né, viver constantemente. Muitas das pessoas até falam, você fala sozinha? Não, estou falando com Deus. Porque a gente vive constantemente em oração e muitas das vezes acaba, né, balbuciando, falando algumas coisas e algumas pessoas acham que está falando sozinha, né, está doida. Mas aqueles que creem em Deus e têm fé são ditos como loucos, né, porque a gente acaba, né, tendo tanta fé que a gente fala ali com Deus e o Senhor, a maioria das vezes, nos responde de imediato. Então, vamos lá. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faça que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente desde um mandamento que me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do inimigo, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade.
Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Amém? Deus me pediu para, só até aqui. Então, irmãos, aqui a gente está vivendo num mundo, que só pela misericórdia, só por Deus nos proteger, nos levar e nos trazer, como os filhos, os maridos, as esposas, enfim, as nossas parentelas, a gente fica orando para que todos possam estar bem e chegar bem em suas casas, em segurança. Então, a gente vive em constante oração, pedindo para que Deus nos livre, dos homens maus, do que está acontecendo, e glória a Deus, o Senhor tem feito, um milagre a cada dia. Eu falo que eu sou um milagre a cada dia, porque a gente levanta, então tem pessoas, meus filhos, eu tenho um filho de 17 e um de 12, e eles às vezes reclamam de algumas coisas. Eu falo, não reclama, agradece, porque tem coisas que a gente tem que passar, mas Deus está ali conosco, Deus está nos olhando, muitas das vezes isso não é para a morte, é para fortificar, então assim, agradece. Até de tomar um banho, hoje eu estava até comentando que eu fiquei muito emocionada essa semana, porque eu agradeço a cada coisa que eu vou fazer, uma comida que eu tive oportunidade de fazer, que eu já passei uma fase na minha vida de não poder nem cozinhar para meus filhos. Então, chegou um rapaz na minha casa, lá no meu sogro, e falou que queria apenas tomar um banho, que há 10 dias ele não tomava um banho. Então, eu falei, meu Deus, então não estou errada em chegar no banheiro, quando vou tomar banho, agradecer por aquele momento. Porque tem pessoas que precisam de um banho e não tem onde ir, o que fazer. Então, quando ele acabou de tomar aquele banho, que meu sogro permitiu com que ele entrasse e tomasse aquele banho, ele falou, gente, muito obrigado, Senhor. Aí ele não sabia se ajoelhava, se chorava ou se ria, e ali comoveu a gente agradeceu, imensamente pela aquela oportunidade que Deus estava nos dando de viver também aquele momento. Porque ali a gente entende que nós somos mais que vencedores, com toda a dificuldade que a gente passa, que tem pessoas que são vencedoras, mas passam coisas piores que nós. Então, a gente tem que entender que a gente precisa cada vez mais orar por esse mundo, e ter a consciência de que tem coisas que a gente pode ajudar, coisas que a gente pode fazer, não é porque está acontecendo na casa do vizinho que na nossa não acontece, porque todos nós temos telhados de cristal, não somos perfeitos, eu falo que não é telhado de vidro, não, é de cristal, qualquer coisinha se quebra. Então, a gente tem que olhar para o vizinho, com o próximo, com um olhar, sim, não, eu vou ver, não, vou ajudar, vou tentar fazer o meu melhor para ajudar aquela pessoa, porque uma hora é aquela pessoa e uma hora pode ser a gente, Então, até aqui, porque eu falo a beça, quando começo eu falo, eu tenho muita vergonha, mas quando eu começo a falar, só Jesus. Então, irmãos, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou muito agradecida, Deus sabe a alegria que está aqui no meu coração, e todos os impedimentos que tiveram até eu chegar aqui, que quase, que eu não consigo, mas eu costumo dizer, e até falei para a pastora, e quando tem propósito, e quando tem vitória, tem muito impedimento, muita luta, Então, a gente tem que persistir sempre, Nunca desistir, tá bom? Amém. A paz. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo cuando te motiva, ¿no? A ayudar a las personas. El otro día recibimos donaciones con el pastor Ricardo, con Luciana, con la futura misionaria Elizabeth.
Estuvimos orando todas las donaciones. Salimos a repartir ontem. Toda persona que encontrábamos buscando lixo, ahí parábamos y le dábamos las donaciones, orábamos con él y le dábamos la palabra. No solo la palabra, sino un libro para él llevar a su casa o debajo de un ponte, en un árbol donde él estaba, ¿no? Ahí ellos pudieron encontrarse con Jesús. Y a partir de ahí, había una igreja perto y falei, vá lá a procurar ahí a esa igreja la bênção de Deus para a tua vida. Porque se ele não continua, não acontece nada. Mas se ele continua procurando Deus, Deus lo limpia. Estávamos em Uruguai com Luciana e nos encontramos com um jovem de uns 25 anos e ele estava na rua. Como era o nome dele? Você lembra? Aí lo llevamos a la iglesia donde iba a ir a pregar él, que tenía una radio, y yo no sabía nada, y habían preparado, tenía chimarrón, tenía sanduíches, que yo adoro, había bolo, había todo. Y él adoró también, porque él vino connosco. Y le dieron ropa, le dieron café con leite, y él picó doido, él también, porque la verdad que no esperaba ir a comer ahí. Y foi muito bom. Cononia, amor, que fluya, né? Tener amor uno por otro, né? Então, vou compartilhando no mesmo Facebook, andar compartilhando o link em tus redes sociais para que mais gente venga, né? Porque estamos perto da Santa Ceia, né? Agora vou convidar a Elizabeth Teixeira também para que traga su testimonio, su palabra, né? Para compartilhar aqui com os irmãos, né? Deus abençoe a irmã. Que Deus continue abençoando. A todos com a paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É uma grande alegria estar aqui, por mais um dia de vida, por mais uma semana, né? Que o Senhor nos deu. Hoje é o primeiro dia da semana, mais uma semana que terminou, né? Ontem e começa hoje, graças a Deus. Eu vou compartilhar com todos o Salmo 1. Só alguns versículos. O título diz: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Versículo 1. Capítulo 1, Salmos, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Bem-aventurado, feliz. O varão, aqui pode ser também todas as pessoas, né? O varão, as pessoas, né? Que não andam segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são as pessoas que não andam conforme a vontade do Senhor. O Senhor nos deu os 10 mandamentos para a gente seguir. Então, os ímpios, eles fazem tudo o contrário. Então, se a gente seguir o que o conselho dos ímpios falam conosco, faz assim, faz essa, faça isso, faça aquilo, e a gente seguir, a gente estaria seguindo o conselho dos ímpios. Mas na palavra do Senhor diz: feliz é a pessoa que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Não para, não fica conversando, não se detém. Não para naquele lugar e fica com muita conversa, expõe, abre a sua vida para aquela pessoa.
aí já vê um perigo, né? Existem pessoas que escutam e dali dão maus conselhos para a pessoa. A melhor pessoa é Jesus Cristo, ou pessoas preparadas por Deus para nos aconselhar. Então, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a gente pode também, né, concluir que roda pode ser uma mesa, né, na roda, formar aquela roda, né, pode ser uma mesa, que a pessoa senta ao redor daquela mesa. Então, a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores, ficar ali sentando, contando piadas, coisas que não agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, né? Com essas piadas que Deus não se compraz, se alegra com as palavras mais que saem da boca dos cristãos. Antes, ao invés de tudo isso, né, as pessoas devem ter seu prazer, sua alegria na lei do Senhor e na sua lei meditar, ler e meditar de dia e de noite. Sempre que possível, né? Porque às vezes a gente está trabalhando, então quando possível, toda vez que for possível, a gente meditar na lei do Senhor. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual, né, a essa árvore, né, essas pessoas que são comparadas com árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, iremos frutificar na hora certa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo conforme a gente fizer, conforme a vontade de Deus, vai prosperar, porque é conforme a vontade de Deus que a gente faça isso e não faça aquilo. Então, tem tudo para prosperar. Prosperar na vida material, na vida espiritual, né? Na vida social, né? Então, Deus também nos ensina a gente andar, conversar, falar da palavra do Senhor, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. A própria pessoa escolhe, né? Então, e tudo quanto fizer prosperará. Então, aqui só tem bênçãos, bênçãos e bênçãos para quem anda conforme a vontade de Deus, para quem não anda segundo o conselho dos ímpios, para quem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aqui eu vou fazer uma pequena observação minha, tá? Mas eu tenho certeza que Deus... Então, não é só meditar, é fazer o que Deus quer que nós façamos, ou não façamos o que Deus não quer que façamos, né? Eu dou essa oportunidade em nome de Jesus, tá bem? Amén. Gloria a Dios, qué lindo que se está poniendo esto, aleluya. Y por último, y no menos importante, vamos a invitar a Luciana Guiar a ver qué es lo que está en su corazón, si quiere louvar al Señor, dar un testimonio, un saludo, ¿no? Seja bem-vinda, pastora Luciana. Paz, queridos, sejam todos bem-vindos. Só que eu acho interessante no meio do povo de Deus é que essa coisa assim, a gente está aqui, a gente não está numa dimensão física. A gente não consegue ver, porque os nossos olhos materiais só enxergam o que a gente está vendo aqui. Mas eu tenho certeza que muito mais são aqueles que estão aqui conosco,
do que a gente possa imaginar. O anjo do Senhor acampam ao redor daqueles que temem os livros. E eu estava falando aí com a Beth, né? Que quando ela falou Salmo 1, eu não acredito. Eu estava ali, Senhor, eu não tenho nada para falar. E veio na minha mente, Salmo 1. E eu abria, e justamente esse Salmo 1. Quando ela virou para mim e falou assim, eu vou ler aqui no Salmo 1. Eu falei, não acredito. Quer dizer, essa coisa, sabe, essa atmosfera sobrenatural, é isso que move a gente a continuar. Que a gente sabe que nós não somos somente seres materiais, né? Porque muitas vezes a gente está aqui numa dimensão que força a gente olhar para baixo, que força a gente ter que ver certas coisas que a gente não quer, que a gente às vezes se revolta, que a gente fica vendo a injustiça do mundo, as dificuldades da vida. E nós somos humanos, nós somos carne. E olha pra gente, poxa, Senhor, é difícil, Pai. Mas Jesus passou por tudo aquilo que nós estamos passando. Ele esteve aqui, ele pisou os pés aqui nessa terra e ele sabe a dificuldade. Sabe? Isso às vezes deixa a gente assim, meio para baixo, mas quando a gente vê que nós não somos só seres materiais, mas a gente também tem o poder de Deus. Existe essa coisa, sabe? Da troca, e alguma coisa está acontecendo aqui, a gente tem certeza disso. Que Deus está operando aqui também na parte imaterial, que a gente não consegue ver. Deus está fazendo algo. Isso é que nos motiva a fé. Aí, quando ela virou para mim e falou assim, Salmo 1, eu falei, tá vendo, gente? Deus dá um negócio. Deus já foi uma dificuldade para você chegar, né? Quantas vezes a Ana também, a gente fica assim, Senhor, mas quanta batalha, parece uma coisa, a gente pedindo a Deus obreiros. Né? E quando é para fazer coisa com mal, é tão fácil. Né? Quando alguém está para destruir a vida dos outros, já tá, tudo coopera. Mas quando a gente quer atingir vidas com a palavra de Deus, com a pureza de Deus, com a misericórdia de Deus, com uma transformação, com o milagre, é tanta da barreira. Né? E aí, é aí que Deus vem e mostra, mas olha aqui, ó, vocês não estão sozinhos. Eu estou operando, ainda que você não veja. Estou tirando os obstáculos. Eu vou lá no Salmo 1, vou continuar aqui com essa palavra que Deus nos deu, né? Salmo 1, não quero me alongar muito, porque já foi tanta coisa boa aqui que foi explanada, cada um veio aqui cheio, isso aqui é bom, cada um veio cheio da palavra de Deus, de transbordar, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo, né, o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que mais que está se buscando hoje em dia, que você vê nas palestras, é o segredo do sucesso. Como é que eu vou ser bem-sucedido na vida? As pessoas hoje em dia, elas estão buscando isso. Como ser bem-sucedido, como ter qualidade de vida. Mas às vezes eles falam de tudo e esquecem do principal. Que não adianta, né, você ser inteligente, como já falou meu esposo, você ser sábio, você tem um grande conhecimento, você tem diplomas, mas se você não tiver o principal, que é o temor ao Senhor, ao Criador, bem-aventurado em todos os aspectos, feliz. A gente acha que feliz é a ausência de problemas. Muitas pessoas, eu sou feliz, porque a gente vê aquelas vidas amorosas, né, que aparecem na internet, no YouTube, falando, andando de iate, né, comendo do melhor. E a gente acha que felicidade se resume a isso, mas não. Às vezes ali tem uma alma triste, porque não tem o principal. Mas quando Deus fala de felicidade, quando Ele é no aspecto total. É no aspecto total, que ainda que as adversidades da vida venham, você não vai ser um infeliz. Você não vai ser um necessitado. Você não vai ser um derrotado. Você não vai ser um doente. Você não vai ser uma pessoa que não tem perspectiva de vida. Você não vai se destruir. O que Deus quer para você é total. E não é ausência de problemas. Felicidade é como agora, caiu tá vendo aquela folha ali? Aquelas folhas verdinhas. É aquilo que Deus quer para a sua vida. É você estar sempre novo, verdinho, né? Você está sempre transbordando vida. Embora venha o calor, Deus manda depois a chuva que abençoa, né? E aquele que não anda no conselho de ímpios. O segredo do sucesso é aquilo que a nossa irmã falou. Sabe por que muitas pessoas têm tudo para dar certo? Você já viu aquela pessoa que você conhece, que tem dúvida, você fala assim, poxa, mas essa pessoa tinha tudo para dar certo, esse garoto é tão inteligente, esse menino, sabe, ele tem aquela facilidade de comunicação, esse menino nasceu num berço de ouro.
ele se destrói. Porque houve conselho. Quantos perderam a guerra na Bíblia? Você vê, reis foram derrotados. Né? Você vê aqui, o rei Acabe era para ser abençoado, mas ele foi ouvir os conselhos de Jezabel, que era uma idólatra. O próprio Salomão, que recebeu de Deus sabedoria, porque ele pediu, mas ele acabou se prostrando diante dos outros deuses, ouvindo o conselho das mulheres que ele acabou tendo, e chegou uma época da vida dele que ele se desviou. E depois ele falou, vaidade, tudo é vaidade, eu vou correr atrás do vento. Então, ouvir o conselho de Deus antes de ouvir o conselho de qualquer outra pessoa. Deus não quer que você o conheça somente pelo que os outros contam. Ele quer que você ouça o conselho dele, você. Antes de você chegar para qualquer pessoa, eu sei que às vezes é bom você ouvir o conselho de alguém, de um amigo, né? Isso aí não é errado. Não é errado quando você se sente sozinho e você quer o conselho de alguma coisa, porque Deus usa pessoas. Mas antes de qualquer uma pessoa, tá, jovem, né? E nós mesmos nunca vamos deixar isso, nós somos jovens também, né? Para Deus nós sempre seremos jovens. Antes de qualquer outro conselho que você possa ouvir na tua vida, tem que tomar uma decisão, ou as simples coisas. Ouça o conselho de Deus. Pergunte ao Senhor, Senhor, qual é a tua orientação? Deus pode usar, sim, Deus usa pessoas. Mas aí vai ser Ele que vai te encaminhar alguém que vai te dar o conselho exato. Porque às vezes a gente ouve, tá tudo para dar certo. Tem tudo ali, a gente está no caminho, de repente vem alguém e dá aquela sugestão. E se a gente não estiver debaixo da orientação e da sabedoria de Deus, a gente ouve e acaba a gente perdendo muito. E depois, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que eu não recebi a bênção? Que em algum momento do trajeto a gente ouviu aquilo. A gente deu ouvido uma voz que não vinha de Deus. Né? Antes, né, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, aqueles que debocham. Se uma coisa que Deus não gosta é deboche. Não adianta, né? Nem críticas por trás das costas. Escarnecer de alguém é você rir da dificuldade, do defeito do outro, do problema do outro, né? Você rir da desgraça do outro, não você, estou dizendo vocês, mas a pessoa fazer isso. O debochar. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive num mundo aí de mídia hoje em dia, que as pessoas morrem de rir, botam um vídeo assim, começa a rir do outro que caiu, que se arrebentou. E eu fico às vezes pensando, qual é a graça? Eu quero ser melhor do que ninguém, não. Mas qual é a graça aqui? Qual é o prazer que eu posso sentir em ver uma pessoa se arrebentando? Uma pessoa, né? Que geralmente são esses vídeos que você vê no TikTok, o outro se dando mal, fazendo alguma coisa que vai se dar mal. Que isso? Sem querer ser, né? Assim, radical, mas a gente não vai se alegrar de alguma coisa. Mas o que traz a minha alegria? O que é a minha alegria? Né? Quando eu começo a sentir alegria por ver a dor alheia, eu tenho que prestar atenção. Porque isso que o Senhor fala que é escarnecedor. E se a gente quer ser abençoado, a nossa alegria tem que servir a bênção do nosso próximo. É o que o Senhor falou. Né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu não quero para mim, não quero. Eu vou me sentir bem quando eu ver o outro bem. Eu vou me sentir mal quando eu ver o outro bem. Então, qual é o segredo do sucesso? Né? A gente pode falar disso, mas melhor do que qualquer ponte aí. Não use o conselho do mal. Não se assente na roda daquele que está rindo do outro. Cuidado, né? No seu trabalho, na sua vida. Às vezes as pessoas não veem maldade nisso. Não vai ser mal educado, mas você sabe de mim. Né? E vai pedir a Deus por aquela pessoa. Porque sabe lá o que aquela pessoa está passando. Sabe lá o que está, né? Por quê? Deixa Deus agir. Mas isso é uma coisa que pode levar ao fracasso ou ao sucesso. A forma com que
que eu lido com a dor do outro, com o problema do outro. A forma com que eu lido com o meu próximo é a forma que eu lido com Deus. A maneira que eu atinjo o coração de Deus é a forma que eu vou lidar. Se eu quero destruir e magoar o meu próximo, não posso agradar a Deus. Segredo do sucesso, segredo de ser bem-aventurado, de ser feliz. Eu não vou falar, né, tem muito mais coisa aqui para falar, e eu tenho certeza que os irmãos vão meditar aqui nisso, né, mas já foi tão falado assim, de uma forma tão própria, né, tão propriedade, mas olha só para terminar assim, mas seu prazer na lei do Senhor, já na graça. Não que a lei, né, a lei teve seu papel, nós sabemos, mas é a graça de Deus, a gente está na graça de Deus, e a lei está impressa aqui, porque a graça de Deus, né, ela imprimiu a lei de Deus aqui no nosso coração. A Bíblia fala isso, seria assim, gravado aqui. Eu sei quando eu estou certo e estou errado. Eu sei quando eu estou agradando a Deus. Eu sei quando eu estou defraudando o meu próximo. E é isso que é importante. Está aqui, na tábua do teu coração. Então, E aqui diz, medita nessa lei dia e de noite. Ou seja, quando eu estou meditando, é muito mais do que é mais profundo. A meditação é você entrar naquela palavra, você incorporar na sua vida. É isso que vai guiar o meu caminho. Está ali gravado. Então, eu vou me guiar em tudo que eu fizer por aquilo que está ali na minha mente. A tua mente domina os teus passos. E se a mente, né, a tua mente tem a palavra de Deus lá gravada, e você está meditando nela, ela vai começar a ser guiada pelo que Deus quer. Pela palavra dele ali. Por isso que é importante, em todos os momentos, né, Jesus, o que eu faço aqui? O que eu faço ali? Para onde eu vou? Andar na orientação de Deus. É o segredo do sucesso. Não tem como não dar certo. Tem como Satanás se levantar sobre a sua vida? Tem. Tem como ele tentar colocar o pezinho para você? Tem. Mas não tem como você dar errado. No final você vai vencer. Né? Quantas aqui passaram por tantas tribulações? Eu estou sempre falando aqui. Ele aqui, há 2 anos atrás, estava passando por uma enfermidade. E hoje ele está aqui inteiro para a glória do nome do Senhor. Está passando por várias dificuldades, né, Ricardo? Quando chegou aqui, teve no hospital internado, eram dores, e hoje ele está com saúde. Beth também, teve também no hospital, e hoje está aí com saúde. Eu, quem sabe, né, da minha história, ela chegou a pegar uma parte. Há 2 anos atrás, eu estava enfrentando uma doença mortal, e muitos pensaram que era o meu fim. Pela lógica, eu não estaria aqui hoje. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque como árvore plantada junto a ribeiros, você está recebendo da água de Deus sobre a sua vida. É ela que te alimenta. Jesus é a água da vida. Então, se é essa água que está aí no ribeiro, que está te sustentando, te alimentando, matando a tua sede, né? Não tem como dar errado, porque Jesus não perde. Ele não vai perder você. A gente às vezes fica assim, vai dar agora, eu não vou aguentar. Jesus não vai te perder. Se ele derramou o sangue na cruz por você, por fazer uma besteira que ele vai perder, a sua vida vai ser, né, derrotada, esmagada? Com certeza, não. Não, é que a gente, às vezes, nossa mente humana, a gente às vezes, mas ele não vai perder. Bem-aventurado, você é bem-aventurado, ainda que te digam, é isso aí? Quem tem que saber o que diz sobre você é o Senhor. É ele que você tem que dar ouvido, por quê? Não é eu é que sei que pensamento tenho em relação a vós outros. Eu é que sei, diz o Senhor. Aquele que te criou, seu Criador, quem sabe melhor do que você, do que aquele que te criou? Quem sabe melhor manejar isso aqui, consertar isso aqui, do que aquele que elaborou, né, essa caixa de som, por exemplo? Quem lida melhor com ele, com ela, do que aquele que a fez? Quem pode mais saber sobre você, até mais do que você mesmo? É aquele que te criou, e você será bem-aventurado. Quero me estender mais, porque hoje a gente ainda tem a Santa Ceia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos estar orando pela nossa irmã Conceição, que hoje não pôde estar conosco, né? Para que o Senhor esteja restaurando a saúde dela. É uma senhorinha, né? E ela está, né, pedindo as orações também, para que a gente possa estar aqui unindo e Deus abençoando a vida dela. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que está orando por Ana. Vamos a orar para comenzar la palabra principal. Amén. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu
presencia, Señor, presentamos a Alan, Señor, en nombre de Jesús. Vamos a presentar a la hermana Concepción, Señor, en nombre de Jesús, que tú estés amenazando, tocando, Señor, ministrando, reprendiendo todo mal. Señor, toca, Dios mío, a todas las personas que están asistiendo ahora a este canal, Padre, en nombre de Jesús. Toca a lo lejos, Señor, porque tú estás con nosotros, pero también estás hacia tú, abarca todo, Señor. En nombre de Jesús, sana a los enfermos, liberta a los oprimidos, Señor. Da consuelo a los angustiados, Señor. En nombre de Jesús, que tu mano de poder esté ministrando ahora, Señor, tocando, Señor, a aquellos, Señor, que están en una ceguera espiritual. Señor, en nombre de Jesús, que el espíritu de religiosidad caiga por tierra ahora, Señor, y que fluya el Espíritu Santo, Señor, en su vida, en el matrimonio, Señor, que se está rompiendo porque el diablo los engañó, Padre. Ahora pone perdón en esos corazones, a restaurarlos, Señor. En nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pido que toques y deshagas la obra del diablo. En nombre de Jesús, Señor, toca ahora, toca a Dios. Señor, ahora, Señor, te pido que toque la espalda, Señor. Que sane las espaldas, que sane las piernas, Dios mío. Que sane, Señor, en nombre de Jesús, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, aquellas personas, Señor, que están clamando a ti, oh Dios. Es momento de clamar, es momento de orar, Señor. Estamos orando en tu presencia. Clama a mí y yo te responderé. Señor, queremos la respuesta a nuestra oración. Dios, toca a lo lejos. Toca, Señor, en nombre de Jesús, Dios. Toca, 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 toca. Espíritu Santo, ahora renueve, renueve, renueve. Sana, sana, sana. En nombre de Jesús. Para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. ¿Ya oré? ¿Orar? Ya oramos. Amén. Lo primero que dije, vamos a orar por Ana. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Hoy estamos hablando mucho sobre la oración, cómo Jesús obró, cómo Jesús estuvo ministrando, ¿no? Y no tenemos que tener cuidado cuando oramos, qué es lo que pedimos, porque a veces pedimos mal. La Biblia dice que no recibís porque pedís mal. Entonces tenemos que saber qué vamos a pedir. O sea, tenemos que tener cuidado cuando le pedimos a Dios que ore y que nos dé sabiduría, porque nos va a dar problemas para resolver. Acá estoy lleno de profesores, profesoras, y ellas se encargan de dar problemas a los alumnos para que ellos resuelvan y después darle un 10, un 5, un 7. Entonces, quiero decirles que Dios es mayor que ustedes que están aquí, que son profesores. Él es le decían Mashiach, el maestro de maestros. Él era el rabino de rabinos. Él era el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, cuidado cuando le pedís algo. Si le vas a pedir que te dé sabiduría, tenés cuidado que no te dé problemas para resolverlo. Amén. Si usted pide a Dios fuerza, ¿no? A veces, ay Dios, estoy frustrado, no sé qué hacer. Dios te va a dar personas para ayudar, que es lo que hablaba la hermana acá, ¿no? Roberta, que decía, ay, yo quiero ayudar. Ese es el Espíritu Santo, ¿no? Que está dentro de ella. Y dice, está orando, Dios dame amor. Y Dios te va a dar personas para que ames. Entonces vino una persona a la casa de ella y le pidió que se quería bañar. Eso es amor. Dejarlo entrar a tu casa y que tome un baño. Ayer salimos con Luciana, onte salimos con Luciana a repartir ropa, ya lo dije, a repartir un kit de odontología, etc. Entonces, estamos avanzando a las personas, pero gente estaba llenando mal y yo los abrazaba, les daba el amor. No importa, estaba esos minutos ahí controlando el aire para que no me mate, porque estaba feo el asunto, pero el amor es así, usted lo tiene que abrazar. Estaba todo aquí sucio, todo pegado a la suciedad. Ellos estaban buscando liso, estaban buscando basura, y nosotros ahí estábamos ahí abrazándolo, dándole la palabra.
tenemos que llevarle comida y esto es lo que vamos a hacer más enfrente, amén. Entonces, usted le pide a Dios sabiduría y Dios le dará problemas para resolver, para que las personas sean equipadas. Usted tiene que ser equipado por Dios. Entonces, cuando usted ore específicamente a Dios. No le diga, ay Dios, quiero... no, a Dios usted tiene que hablar específicamente. Hay personas que hablan con Dios por código. ¿Qué te parece? El otro día estaba con una reunión de pastores y había un pastor que era ateo. Hoy ya tiene más de 30 años que es pastor. Entonces tuvo todo un proceso para llegar a llevar adelante un ministerio de más de 150 personas. Pero cuando él tenía una esposa cristiana, él se burlaba de ella. Y él peleaba con ella. Y él hasta la engañaba, según él. Pero él no era cristiano. Ahora, tuvieron un hijo y el hijo nació enfermo, con una enfermedad que iba a morir en la semana. Y él fue a un lugar oscuro del hospital y llorando le dijo, Dios es mi esposa. O sea que Dios tiene tanto amor que no importa, si a mí no me dicen Marcelo Parrella, son por ahí ni miro. Pero Dios le dice, Dios es mi esposa, le dijo el pastor. Si tú eres real, salva a mi hijo y yo te voy a servir toda la vida. Me da ganas de llorar porque esto es muy fuerte. Y el hijo fue sano. Los médicos no entendían. Los médicos revisaron todos los estudios a ver si había dado algo equivocado, errado. Pero el chico se sanó, hoy es un hombre de 40 años y está predicando el evangelio. Entonces, Dios puede cambiar tu circunstancia. Dios puede cambiar tu momento ruin, tu momento en un momento que lo buscas de corazón. Pero tiene que ser de corazón, hermano. Usted puede pedir coraje a Dios, porque quiere tener fuerza, quiere tener coraje. ¿Y Dios qué le va a dar? Peligro. Entonces tiene que saber cómo pedirle a Dios coraje para enfrentar esos peligros, ¿no? Mire, Jesús tuvo que enfrentar cosas difíciles en su vida. Él vio y tuvo compasión de la multitud y dijo, denle de comer ustedes. Estaba presentándole un problema a los apóstoles. Señor, ¿cómo vamos a darle de comer a más de 5.000 personas? Ah, no saben ustedes, ¿no? Está bien. Vayan y dividan en grupos de 50. Y Jesús se quedó haciendo ¿qué? Orando. Y bendijo en el poder del Espíritu Santo los panes y los peces. Y sobraron 12 cestas. Dios no pierde nada. Dios, a ustedes que están aquí, tienen que ser precisos en la oración, precisos en su trabajo, precisos en todas las áreas de su vida. No deje migajas por el campo. Él recogió todo y él pidió que se recogiera todo. Habrá gente que se sació y dejó medio pan. Ellos agarraron, lo pusieron en la cesta y sobró 12 canastas. Hermano, Dios es multiplicador. Hay personas que están pensando, ¿dónde está Dios? ¿Por qué si Dios existe hay guerra? ¿Por qué si Dios existe hay hambre? ¿Por qué si Dios existe hay malos políticos que están gobernando para oprimir al pueblo? Déjeme decirle una cosa. Si Dios no existiera, es lo mismo que una persona, usted ve con barba larga, el cabello largo, cumplido, el cabello. Ahí usted va a hablar, no existen los cabeleireiros. Mira cómo está ese hombre, todo con barba longa, con cabello longo. No existen los cabeleireiros. Y otro va a decir, pero sí existe porque a mí me cortó el cabello antes. Entonces, para algunos existe Dios y para otros no. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no lo buscan. Porque si ese hombre que está lleno de barba, lleno de cabello cumplido, procura un cabelerero,
va a estar como eu, con el cabelo feito. Entonces, esa persona que fala que Deus no existe porque tem fome, es porque no está haciendo el trabajo que tem que hacer, pregar el evangelio, pregar arrepentimiento, consagración. Si você es consagrado a Deus, você no va a robar, você no va a trair, você no va a robar. ¿Está entendiendo? Porque la Biblia enseña todas cosas buenas. Y así Deus no existe. No existe. La Biblia enseña cosas buenas. Mas como yo tuve una experiencia con Dios y Él transformó mi vida, yo puedo estar aquí dando testimonio de que Él es real. Amén. Entonces, vamos a pasar ahora a la palabra para la Santa Cena. Amén. Vamos a abrir la Biblia. Voy a invitar al pastor Ricardo, voy a invitar al diácono Roberto también que nos ayude. Amén. Por allí. Vamos a leer la palabra en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. He recibido del Señor lo que tan bien os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dio y faló: tomad y comed, esto en mi cuerpo, que es por vosotros el partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Entonces vamos a tomar el pan y el hermano va a orar. Amén. Hermano Roberto, diácono Roberto, por orar. Porche. Podemos, Deus, nessa tarde, nos consagrar nesse pão, Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que poder, essa condição, Deus, meu Pai, pão bem edificar a tua igreja, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nesse dia, nessa santa-feira, Deus, essa fortificação, meu Deus, meu Pai, que a tua igreja vai passar agora, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje, passar o pão a todos os irmãos. Amén. De esta forma, todos los hermanos que están en su casa pueden participar de la cena del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria. Gracias, Jesús. Abençoa al Señor. Bendice cada vida. En mi nombre. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Amén. Entonces vamos a orar. Querido Pai querido Pai, muito Deus, agradecemos mais uma vez a oportunidade. Abençoa aqui essas tacinhas, um vinho aqui colocado nele, representando o sangue de Jesus, e representa a graça que o Senhor nos deu quando Jesus ali derramou seu sangue por nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amén. Aleluya, gloria. Si tienen oración en su casa, estén orando. Aleluya. Estén participando del vino, de la gracia de Dios, del amor, del perdón. El Señor es maravilloso. Amén. Muchas cosas para ustedes. Estamos aquí en Río de Janeiro, en Brasipina. Amén. Estamos en la Rua Graúna 224. Si usted quiere participar con nosotros, amén, sea bienvenido. Todos juntos en casa, toman su vino y participan de la cena del Señor. Amén. Dando gracias. Damos gracias a Dios por este momento de amor y misericordia, donde Él está obrando y trayendo paz a las vidas, trayendo gracia y salvación. Si usted quiere dar una colaboración
puede entrar en contacto abajo de este vídeo, o si ya es de Ministerio Unicristo, puede enviar un Pix y nosotros orando por este momento. Amén. Deus te abençoe. Amado Deus y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta reunión maravillosa que tú diste hoy, Padre. En nombre de Jesús te pido que abençoes cada vida, Señor, que ha participado connosco, Señor, aquellos que ofertan, Señor, que son dadores dadivosos, Señor, sean abençoados para la gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Chao, Dios te bendiga.